Amados irmãos e amadas irmãs. Então, como já disse, hoje vamos começar a responder à pergunta que tem sido apresentada como provocação apostólica ao longo de várias semanas. Vou repeti-la. Como se pode provar, de modo irrefutável na Bíblia, que o Senhor Jesus foi e é o Mashiach prometido e enviado de fato pelo Pai Celestial. Antecipo a vocês que esta será uma preleção extensa. Portanto, pretendo apresentá-la em etapas, talvez 2, possivelmente 3. Peço-lhe, pois, longanimidade e tolerância, além, é claro, de vigilância atenta ao que vier a ser dito. O estudo que nós encetaremos nesta santa convocação de hoje é certo. Minha mãe, se estivesse conosco aqui, diria epítome de um meticuloso trabalho que algumas pessoas aqui presentes sabem que vem desenvolvendo há algum tempo sobre nosso Senhor, Redentor e Rei, Jesus HaMashiach, buscando encontrá-lo nas numerosas prefigurações ou antonomásias, como queiram, pronunciadas a respeito dele na Escritura. É um trabalho que provavelmente requererá 1 ano ou mais. Estou literalmente garimpando o Senhor Jesus ao longo da Escritura. No momento, estou no 2º livro de Crônicas. Quando houver tempo disponível, se essa for a vontade do sempiterno Iá, continuarei. E começo, então, dizendo o que me moveu a essa caminhada que reputo grandiosa e sublime. As próprias palavras do Divino Mestre em João 7:38. Esse verso tem me marcado de maneira profunda. Diz o Senhor Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Pergunto-lhes, a que Escritura nosso Senhor Jesus HaMashiach se referiu? Aquela que estava disponível em sua época. Os 39 livros que compõem o Tanar, isto é, a Primeira Aliança ou Primeiro Testamento, se preferirem. Dito isso, concito vocês a juntarem-se a mim nessa emocionante e magnífica viagem. Comecemos do princípio. A título de preâmbulo, vamos conversar um pouco sobre questões introdutórias. De modo geral, nós podemos definir as profecias messiânicas como textos da Primeira Aliança que tratam da pessoa, da vida e da obra do Messias. Alguns textos, inclusive, da Aliança Renovada. Portanto, as profecias messiânicas, como apresentadas na Bíblia, revelam-nos a identidade do Messias prometido a Israel. Faço uma pergunta pertinente. Como poderia o Messias ser identificado pelos israelitas hoje? Porque ainda hoje, no geral, aguardam a vinda do Messias, que para eles ainda não veio, vinda pela qual eles oram diariamente. Façamos uma simulação. Suponhamos que em algum lugar, por exemplo, Jerusalém, alguém, um homem, que precisa ser homem, conhecido ou não, apareça de repente e afirme ser o Messias, longamente esperado. Pergunto-lhes, como esse homem poderia provar sua pretensão? Por quais meios ele poderia ser identificado
como Messias, o Messias. Como poderia provar ser da linhagem de Davi? Vocês dirão, é muito simples. Ele terá de provar o cumprimento nele das profecias messiânicas, porque elas atendem a essas questões. Pedro escreveu-nos, vamos consultar aqui a referência, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 15, o seguinte: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É isso que pretendo fazer aqui hoje, com essa conversa. Prossigamos, abordando a promessa messiânica, que é desenvolvida nas páginas da Bíblia Sagrada e origina tanto a esperança messiânica israelita quanto a nossa, a gentílica. Porque nós somos gentios. Conseguimos constatar essa divina promessa registrando a revelação progressiva do conceito de Messias, ou seja, ungido, na vida de várias pessoas tratadas como tal. Essas figuras meramente humanas, como, por exemplo, Ciro, que foi chamado de o Grande na história, a quem nos remete a profecia pronunciada por Isaías, no seu capítulo 45, verso 1. Assim diz Iá ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E também, ainda falando sobre a atribuição desse adjetivo Messias a seres humanos, por meio de importantes eventos, foi-nos prefigurado no texto sagrado o Messias magno, o maior de todos, com divindade outorgada, embora ser humano. A ele, o termo Messias passa a referir-se na história de Israel e na profecia bíblica. Vamos fazer aqui breves considerações sobre o vocábulo Messias. Quanto à definição e uso dessa palavra no texto bíblico, vou citar algumas referências e alguns comentários relevantes. A palavra original, em hebraico, Mashiach, segundo o dicionário Strong, significa ungido. No dicionário Divine, também muito conceituado, a palavra aparece com o mesmo significado, ungido. Conforme João, capítulo 1, verso 41, é o Salvador prometido na primeira aliança. Então, Messias, que é uma transliteração do hebraico Mashiach para a língua portuguesa, corresponde ao termo Cristo, que também quer dizer ungido, e pode ser empregado também como um verbo, no sentido de ungir. Esse vocábulo Mashiach nós podemos encontrar também nos textos denominados poéticos, que é uma das classificações dos textos bíblicos, como no primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, em diferentes salmos. Alguém está com o microfone aberto. Obrigado. Quanto às aparições
na primeira aliança, do nome Mashiach, ou Messias, transliterado para o português, nós podemos destacar que lá no Pentateuco, como nós denominamos os 5 primeiros livros da Escritura em português, em hebraico é dito Torá, o substantivo verbal Mashiach refere-se várias vezes, até onde vai minha memória, eu diria 3 ou 4, a sacerdotes. E é usado para referir-se a um rei cerca de 18 vezes, sendo que em metade dessas citações contém a expressão Mashiach Yah, ou seja, ungido de Iá. Anotei aqui uma passagem para nós lermos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, verso 6. E disse aos seus homens: Iá me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao Mashiach de Iá, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o Mashiach, o ungido de Iá. Então, aqui é uma referência ao rei. Isso também acontece nos livros de crônicas, nos livros de Salmo, 10 vezes, como nós vamos ver hoje no Salmo escolhido, no final desta santa convocação. E como já falei, é comum o substantivo verbal Mashiach relacionar-se a sacerdotes. Mas vamos falar um pouco sobre o Mashiach, Messias, na Bíblia hebraica. A crença na vinda do Messias é fundamental para a fé israelita, tanto quanto é para nós, a Igreja de Deus, e também a denominada fé cristã, pois está claramente apresentada na Torá, que, como nós sabemos, significa lei, instrução, ensinamento, ou então podemos usar a palavra Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Muito bem. Ao analisarmos o desenvolvimento do conceito messiânico nesses 5 primeiros livros, nós encontraremos um verdadeiro proto-evangelho, como alguns classificam, apresentando o Messias como, lá no início da Escritura, semente da mulher, em Gênesis 3,15, quando o Altíssimo Iá sentencia: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa ferir-te-á a cabeça, e tu ferir-lhe-ás o calcanhar. O Messias é apresentado também como descendente de Shem, também conhecido como Sem, como descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Judá, que, como nós sabemos, foi o 4º filho dentre os 12 de Jacó, que também recebeu o nome de Israel. Isso está em Gênesis 49, versos 8 a 10. Judá, a ti louvarão teus irmãos. Tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló, no caso, o Messias, e a ele congregar-se-ão os povos. Essas profecias, como nós vamos ver ao longo desse estudo, cumprem-se na bendita e santa pessoa de nosso Senhor Jesus, que veio da semente da mulher, é semita ou shemita, descende dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e é da tribo de Judá. Há várias confirmações nas Escrituras, em Gálatas, Mateus e Lucas, por exemplo. Continuemos.
Nos profetas e nos salmos, por sua vez, nós encontramos referências ao seu nascimento, como cumprimento profético das promessas divinas. A sua vinda na terra, isto é, o propósito de sua vinda em carne, a sua morte, de forma vicária, em nosso lugar, para conceder-nos a vida eterna, e a sua ressurreição, para consubstanciar a concessão da vida eterna àqueles que vencerem em seu nome, porque venceu a morte, que é o nosso maior inimigo. Judeus, nós, a Igreja de Deus, e os chamados cristãos em geral, compartilham uma concepção de Deus, a crença na Bíblia e no Messias. Na visão judaico-israelita rabínica, o Messias será, eles dizem assim, será humano, restaurará o reino de Davi, reconstruirá o templo, que eles chamam de Beit Hamikdash, reunirá os dispersos de Israel, restituirá todas as leis da Torá, sofrerá em prol do povo judeu, como pastor fiel, e realizará milagres. Vocês veem que está tudo no futuro. Eles ainda estão esperando pelo Messias. Mas é preciso dizer também que há outros grupos judaico-israelitas que professam crença num Messias divino. Inclusive, sabemos pela história que muitos sábios judeus diferiam grandemente na sua descrição do Redentor, dependendo do tempo em que viviam, dos lugares, da condição material e cultural do povo, de modo que alguns pensavam nele como uma pessoa divina, todo-poderosa. Mas, e na aliança renovada? O que encontramos? Os escritores que escreveram a Aliança Renovada reconhecem nosso Senhor Jesus como o Messias profetizado no chamado Tanar, ou seja, a escritura inicial, os 39 livros, que também pode ser conhecido como Primeira Aliança ou Primeiro Testamento. E fazem questão, os escritores da Aliança Renovada, de mencionar os textos da Bíblia Sagrada reconhecidos como messiânicos, tanto por israelitas quanto por crentes gentios, destacando o seu cumprimento na vida e na obra do Senhor Jesus. Ou seja, os evangelhos identificam o Senhor Jesus como o ungido, o Messias e o rei profetizado e esperado por Israel. Vamos fazer aqui a combinação dos termos de Messias e rei no Evangelho. Em João 1, 40, 41, nós temos a seguinte descrição. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, o ungido, D-I-A. Aqui, nosso Senhor Jesus é apresentado como o Messias por André, enquanto Natanael o chama de o rei de Israel, em João 1,49, numa clara combinação do conceito messiânico, agregando ungido e rei. E esse conceito também figura na conhecida declaração da mulher samaritana, em João 4,25, quando a mulher disse ao Senhor Jesus, eu sei que o Messias vem, quando ele vier, há de nos anunciar tudo. Bom, isso foi apenas uma breve introdução para apresentar o nome Messias. Agora nós vamos iniciar uma caminhada pelo itinerário da comprovação bíblica, que eu chamo de cabal e irrefutável, de que nosso Senhor Jesus
é o Mashiach prefigurado e prometido pelo Altíssimo e Soberano Deus. Comecemos por uma passagem emblemática. Atos 10:43. A ele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Falando, já que falei aqui em itinerário, percurso, rota, vamos repassar um trecho muito importante. Esse trecho gerou pelo menos um louvor que todos nós conhecemos. Talvez haja outros mencionando essa temática. O trecho referente aos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, contidos em Lucas 24, a partir do verso 13. Observe que é uma passagem longa, ela vai até o verso 53. Vou repassar alguns desses versos que fazem parte do que tenho a conversar aqui hoje. Começando do verso 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Lembrem-se de que o Senhor Jesus já havia sido ressuscitado pelo Pai Celestial. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele disse-lhes: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou-lhes: quais? E disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o remidor de Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E o peregrino disse-lhes: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Messias padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, ele explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Em dado momento, mais à frente, nosso Senhor Jesus HaMashiach apresenta-se no meio de várias pessoas, inclusive os próprios viajantes que estavam lá. E, já no verso 42, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu, já com o corpo glorificado, diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Messias padecesse e ao 3º dia fosse ressuscitado dentre os mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Nesse momento, pergunto-lhes: qual terá sido a divina lição que lhes foram abertas pelas páginas sagradas? O que fez com que exclamassem os discípulos uns para os outros: não é verdade que sentimos abrasar nossos corações enquanto falava conosco pelo caminho, explicando-nos as Escrituras?
Assim como prossegue o escritor do Evangelho. Assim como se ungiam os sacerdotes, reis e profetas, assim também o futuro redentor deveria ser o ungido por tipificação. Isto é, o Messias deveria ser sacerdote, rei e profeta no mais alto grau. Por isso, ele deveria receber a plenitude da unção, não apenas litúrgica, material, mas a verdadeira unção, que vinha sendo simbolizada, por ser sombra, sob forma da efusão plena dos dons do Espírito Santo. Porque as profecias messiânicas estão presentes por toda a primeira aliança e apresentam algumas características. São numerosas, abrangentes, inclusive certos pormenores da vida do Messias, então futuro, que estamos falando da primeira aliança, estão especificados. Elas são concordantes, não há contradição, são precisas. E um detalhe: todas foram cumpridas, sem exceção, na vida de nosso Senhor Jesus. Preciso dizer uma coisa, uma informação importante que não pode ser omitida. Ao contrário do que se poderia imaginar, essas profecias sobre o Messias não foram determinadas a posteriori. Ou seja, elas não foram aplicadas a nosso Senhor Jesus por meio de busca na literatura de Israel, dos traços que coincidissem com ele e com os episódios de sua vida. Antes mesmo que ele viesse, a própria tradição judaico-israelita já havia reunido todas as profecias que falavam do Messias, para formar na mente do povo um retrato bastante preciso do Salvador futuro que eles esperavam. Não pensem que nós saímos de Emaús, ainda não. Ainda estamos perto de lá. Vamos voltar um pouco mais àquela estrada e, lado a lado com aqueles discípulos que caminhavam, aprendamos com o misterioso homem que deles se aproximou. E lhes ensinou o que anunciaram os profetas a respeito do Messias, nosso Senhor Jesus. Então, o que foi ensinado a eles ali? Profecias messiânicas contidas nos 5 primeiros livros na Torá, ou seja, desde o começo até o tempo de Moisés. Vamos recapitular? O Messias é o filho da mulher que esmagará a cabeça da serpente, Satanás. É um descendente de Shem, de Abraão, de Isaac, Jacó, Judá. E ele virá quando ao mundo? Quando o cetro de Israel tiver saído da casa de Judá. Não foi assim? A época em que o Senhor Jesus nasceu? Israel estava sob o jugo romano. Esse Messias vencerá Satanás, estamos falando aqui no tempo Cronos, o nosso tempo. O Senhor Jesus já venceu Satanás, bem entendido. Mas, para nós, isso é futuro. E ele será uma fonte, eu digo que é, mas estou utilizando aqui o tempo Cronos para nós, uma fonte de bênção para todos os povos. Ele é descrito como a estrela que iluminará todas as nações. E é o profeta anunciado por Moisés, ou seja, um intérprete das vontades de Deus sobre a terra, como Moisés foi. E como Moisés, libertador, mediador e legislador, porém infinitamente superior a Moisés. Outro ensinamento que foi dado aos discípulos que estavam a caminho de Emaús. Durante
o tempo dos juízes e dos reis, até Davi, nós encontramos algumas indicações sobre o Messias. Ele será o ungido de Deus, nascerá da família real de Davi, será o Filho de Deus, Rei de todos os povos, juiz de todas as nações, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele próprio se oferecerá em holocausto a Deus, vicariamente, representando-nos, padecerá as dores de uma paixão extremamente atroz, descrita com muitos detalhes na Escritura. A crucifixão, a repartição de suas vestes, sorteio da sua túnica. O seu corpo não sofrerá a corrupção do sepulcro e seu reino será eterno, um reino de justiça, mansidão, equidade, paz. E também, consultando aos profetas, os detalhes são muito abundantes. O Messias nascerá de mãe virgem, na cidade de Belém, será pleno do Espírito de Deus e aparecerá após o decurso das 70 semanas de anos pronunciadas por Daniel. Terá um precursor, começará o seu ministério nos confins de Zebulon e Neftali. Anunciará o reino de Deus aos pobres e aos humildes, abrirá os olhos dos cegos, devolverá a saúde aos enfermos, converterá as gentes, as quais serão também chamadas à salvação. Gentes, no caso aqui, refere-se aos gentios, entrará em Jerusalém montada em um jumentinho, instituirá um novo sacrifício, será vendido por 30 moedas, com as quais será comprado um campo de um oleiro. Será levado perante os tribunais. Mas ele é o justo e se chama Filho de Deus. Sofrerá uma dolorosíssima paixão, minuciosamente descrita, incluindo flagelação, cusparadas, bofetadas, humilhações. O seu silêncio e sua mansidão são descritos na Escritura. O seu julgamento iníquo, em que ele foi condenado à morte sem ter culpa, o fato de ter sido contado entre malfeitores, mas sepultado em um sepulcro de rico, tendo oferecido sua vida para a expiação de nossos pecados. A glória de seu sepulcro e sua própria glorificação, expansão do seu reino. Poderíamos citar outras narrativas. Todas essas profecias citadas, depois vou fazer um PDFinho para vocês, com a descrição pormenorizada de cada passagem dessa. Porque se a gente ficasse lendo aqui, não terminaria nunca a nossa conversa. Mas todas as profecias citadas se realizam ao pé da letra, em uma única pessoa histórica da qual falam os evangelhos, a pessoa de nosso Senhor Jesus Hamashia. Portanto, ele é o Messias esperado, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Redentor da humanidade. Ele mesmo, nosso Senhor, declinou seu título de Messias à mulher samaritana, perante judeus incrédulos, ao afirmar-lhes que Moisés e as Escrituras falavam dele, e perante seus discípulos, aceitando o título de Mashiach que lhe davam, e ao demonstrar-lhes como nele se cumpriam as Escrituras. No caso aqui, a Escritura, que era o texto bíblico existente na época. Por exemplo, ele provocava seus adversários, como em João 5, 39, 40. Diz o Senhor Jesus: examinais as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Olha que absurdo, que disparate, que paradoxo. Estão buscando a vida eterna, mas não querem ir àquele que pode dá-la. E em João 5,46, mais à frente um pouco, o Senhor Jesus afirma: porque se vós cresceis em Moisés, certamente creríeis também em mim, porque ele escreveu de mim. Mais claro do que isso? Impossível. Em Mateus 16, uma passagem sobre a qual nós já conversamos, mas com outra intenção, ele louva a confissão de Pedro e de Marta, que o chamam o Mashiach, filho do Deus vivo. E depois de sua ressurreição, fala em Lucas 24, 26, 27, aos seus discípulos: porventura, não era necessário que o Messias sofresse tais coisas e que assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, discorrendo, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as Escrituras. Os evangelistas, especialmente Mateus e João, demonstram que os acontecimentos da vida de nosso Senhor Jesus são o cumprimento das profecias. Sua concepção virginal, seu nascimento em Belém, sua fuga para o Egito, sua habitação em Nazaré, seu precursor, João o Batista, o início de seu ministério em áreas remotas, de Zebulon e Neftali, seu zelo pela casa de seu pai, sua exaltação sobre a cruz. Alguém está com o microfone aberto, está dando eco. Por gentileza, poderia fechar? Então, repetindo, eu estava falando sobre a exaltação sobre a cruz, simbolizada lá atrás, em algumas passagens, pela serpente de bronze, o seu corpo prefigurado e simbolizado pelo maná distribuído no deserto, as curas dos enfermos, seus milagres que Isaías atribuía ao Messias, sua futura ressurreição, sua pregação em palavras, sua divindade outorgada, a traição de Judas, com as 30 moedas pelas quais ele foi, era dito que seria, ele foi vendido, e o que eu já falei a respeito das vestes e tudo mais, só compondo essa fala. E mais, depois de sua ascensão, os apóstolos uniram definitivamente ao nome dele, Jesus, o título de Mashiach, ou Messias. E daí em diante, para sempre, o Senhor Jesus passará a ser chamado, ou passou a ser chamado, Jesus HaMashiach, como se fosse um sobrenome. Nome Jesus, sobrenome HaMashiach, ou seja, o Messias. As outras personagens que receberam a titulação de Messias, sacerdotes, reis, na Escritura, eram simplesmente Messias. O Senhor Jesus é o Messias maior, o Messias magno. Mateus e Marcos chamaram-no assim, desde as primeiras linhas dos respectivos evangelhos que escreveram. Em suas epístolas, por exemplo, o apóstolo Paulo chama o Senhor Jesus, eu anotei aqui, 399 vezes, com o sobrenome HaMashiach, com o título que, no caso, foi incorporado ao nome dele, à guisa de sobrenome. Mas vamos voltar ainda ao caminho de Emaús. Em Lucas 24, 44, está escrito: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Os 2 discípulos aproximavam-se da aldeia, mas o homem que nos acompanha disse que ia para mais além. Foi pedido a ele que permanecesse. Disseram-lhe: permanece conosco. Ele consentiu e está escrito lá no Evangelho. Logo sentamo-nos à mesa. Ora, aconteceu que após nos sentarmos, ele tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e ofereceu-lhe. Nossos olhos, já cheios de lágrimas, por fim abriram-se. É nosso Senhor, reconhecemos. No entanto, ele já tinha desaparecido de nossa vista. Amados irmãos e amadas irmãs, não tive nenhum alerta por parte do irmão Cronarca, portanto, presumo que ainda haveria tempo dentro do que pedi. Mas, para não ficar cansativo e para que a gente possa prosseguir dentro de uma linha específica, dou por concluída aqui a primeira parte dessa preleção. Pelo exposto até agora, nós já podemos afirmar categoricamente que nosso Senhor Jesus é o Messias prometido na Bíblia hebraica e deve ser chamado Jesus HaMashiach, pois ele cumpriu de forma cabal a maior parte das profecias messiânicas. Aí vocês dirão: espera aí, alguma coisa está errada. Como assim ele não cumpriu todas? Não, ainda não. Faltam algumas. Aquelas que ele próprio e seus apóstolos apontaram que serão cumpridas na sua iminente chegada gloriosa. Maranata, Maranata, Maranata. Amém. Amém.